Pois é, o Consulta ao Doutor está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre dietas anti-inflamatórias, na verdade, alimentação saudável, combatendo a inflamação e doenças crônicas. Hoje a gente vai explorar a conexão, gente, entre o que a gente come e como o nosso corpo responde àquilo que a gente coloca para dentro. Sabe aquele ditado do você é o que você come? Pois é, ele nunca foi tão relevante quanto nos dias atuais. Te lembro que nós estamos ao vivo, além da TV, através do nosso site, hittv.com.br. Te convido também a você participar aqui do nosso bate-papo, que vai começar daqui a pouquinho. Manda sua mensagem, manda o seu comentário no nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3337 5886. Temos enquete? Temos enquete, sim, senhora. A nossa enquete está rolando lá no nosso Instagram, @consultaaldoutor. Quer saber o que a gente está te perguntando? O que a gente quer tirar de você? Qual é a informação de hoje? O nosso diretor vai colocar agora na tela. Olha o que te espera no nosso Instagram, @consultaaldoutor. Maiores dificuldades para aderir a uma dieta. Vamos lá. Falta de tempo para planejar as refeições, restrição alimentar versus socialização, quando você não pode comer, mas você tem aquele jantar, aquela festinha com os amigos, com a família, e aí é aí que a dieta é colocada em risco. Ou então, última opção, falta de disciplina em meio aos resultados que são muitas vezes demorados. Te convido também, gente, a me adicionar no Instagram, @Dani_Parisi. Conversa comigo, me fala qual é o tema que você quer ver aqui no nosso programa todas as tardes. Dê a sua sugestão. Bom, agora para dar início então ao nosso bate-papo, dieta anti-inflamatória, a gente vai falar o quê? De benefícios para o corpo, principalmente para combater as doenças crônicas. Recebo agora a nutricionista Priscila De Angelo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito prazer imenso estar aqui, a oportunidade de conversar um pouquinho e falar da importância, né, desses alimentos no dia a dia, não só para dieta anti-inflamatória, para desinflamar o corpo, mas para ter qualidade de vida e longevidade. E recebo também a endocrinologista Soledad Goiti. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada por me receber, vai ser ótima conversa entre nós. E vamos lá, né, gente? Segunda-feira é dia oficial de se começar uma dieta e eu já começo esse programa dizendo para você que o meu objetivo hoje aqui, além, é claro, de buscar as informações para você que me assiste, é provocar em mim uma mudança de vida. Quero, sim, ter uma alimentação mais saudável, buscar aqui uma dieta anti-inflamatória. Então, eu não sei você, mas se você estiver comigo, estamos juntos nesse pacto. Vamos começar então, gente, explicando pra gente o que é um corpo inflamado, o que ele tem a ver com as doenças crônicas. Doutora. Um corpo que se diz inflamado é um corpo que se associa... a ideia da inflamação se associa a doenças crônicas em geral, né? Um corpo inflamado de uma doença como obesidade ou de uma doença como diabetes, ele tem uma inflamação crônica, que é dita subclínica, porque ela não causa sintomas, a pessoa não tem como saber que ela está inflamada. Mas uma pessoa obesa, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica ou uma doença autoimune, por exemplo, ela tem uma inflamação crônica, que costuma ser indolor, mas que traz muitas doenças associadas, né? Então, e diminui muito a expectativa de vida, piora a qualidade de vida e muitas vezes são doenças que são passíveis de tratamento com uma reeducação alimentar, por exemplo, além de muitas vezes haver necessidade de medicação. Mas a dieta saudável normalmente é o que ajuda a manter o corpo desinflamado. Priscila, como que eu consigo identificar no meu corpo que ele tem sinais? Quais são os sinais? Quais são os sintomas de que ele está inflamado? E se eu preciso necessariamente recorrer a exames ou não? Alguns estudos mostram que dores de cabeça excessivas, o inchaço, retenção de muito líquido, obstrução intestinal, né, constipação da mulher, tudo muito ligado à microbiota, são alguns fatores que levam a crer que esse paciente está inflamado, mas o ideal é você fazer um exame de sangue e identificar através de alguns marcadores nesse próprio hemograma, por exemplo. E quais seriam esses marcadores? A gente consegue ver, por exemplo, neutrófilos muito acima,
RDW no hemograma a gente consegue identificar que pode ser um marcador, PCR também muito elevado, é um conjunto. Então, não adianta eu olhar um marcador específico e falar assim, é por conta isoladamente. dele. Isoladamente, não. É um conjunto de fatores associado a alguns sintomas que esse paciente vem tendo e aí a gente consegue entender que ele está inflamado. Soledad, quando um paciente chega ao seu consultório e ele tem, por exemplo, diabetes, o quanto dos exames de sangue dele são importantes para você entender o estado daquele corpo e de que forma você vai traçar para ele uma alternativa, tanto com medicamentos quanto com uma alimentação? O quanto a alimentação está junto do seu tratamento? É fundamental, a parte da inflamação, da alimentação ela é fundamental. Quando o paciente chega ao meu consultório me relatando que tem diabetes, a primeira coisa que se pergunta é hábitos de vida, né? Os pacientes muitas vezes para chegar a esse estado do diabetes tipo 2, que é o mais comum, né? O diabetes do adulto, do idoso. Hoje, na verdade, cada vez a gente vê diabetes em pessoas mais jovens, porque a dieta... principalmente a dieta urbana, é uma dieta muito inflamada ou muito inflamatória. Então, se pergunta sobre hábitos de vida, sobre tabagismo, sobre consumo de bebida alcoólica, sobre sedentarismo. Isso ajuda a entender com que pessoa estou falando, né? Uhum. O exame físico ajuda também a entender como é que essa pessoa se encontra, porque, por exemplo, o aumento da circunferência abdominal é um bom parâmetro para avaliar esse estado inflamatório do paciente, né? Olha, de novo, eu digo, quando eu vejo esse paciente com excesso de peso, diabetes, hipertensão, um paciente tabagista, eu sei que ele tem uma inflamação crônica subaguda. Ela é uma inflamação que é diferente da inflamação de que eu bati meu pé na parede e está inflamado e vermelho. Não, é uma inflamação que não se percebe muito claramente. Os sinais clínicos são muito subjetivos, isso mesmo. Então, assim, o exame físico, vendo a circunferência abdominal, a circunferência cervical também, que muitas vezes está associada a maior risco, por exemplo, de apneia do sono, né, da pessoa quando ronca ou falta a respiração durante o sono. Esses são todos fatores de risco para doenças que poderão causar maiores prejuízos à saúde, por exemplo, doenças cardiovasculares. Essas pessoas normalmente vão ter mais risco de ter pressão alta, a glicemia não vai ser tão bem controlada, o colesterol vai ser alterado. Então, esses pacientes, quando têm um estilo de vida ruim, né, se alimentam mal, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, tem um consumo de álcool excessivo, consumo, o tabagismo também, né, tudo isso configura um quadro de doença crônica que vai ser muito complexo de tratar. E quase sempre a gente tem que partir para a ajuda do nutricionista, porque essas pessoas elas aprenderam ou mantêm hábitos alimentares tão ruins que isso acaba perpetuando a doença, né? A alimentação ela tem a ver com o emocional, com uma série de fatores. E você falando para a gente agora, me veio muito aquela frase de o nosso corpo fala, né? O nosso corpo fala o tempo todo. Então, se eu tenho um estilo de vida que não é saudável, se eu me alimento de forma não saudável por muito tempo, o corpo começa a reagir a tudo isso. Até, por exemplo, na pele, não é? Sim. Alergias, enfim, em muitas questões. Priscila, queria que você falasse agora um pouco sobre qual é a ideia de uma dieta anti-inflamatória. Parece óbvia, né, gente? Mas vamos ouvir a definição da especialista. A dieta anti-inflamatória ideal é você evitar alimentos pró-inflamatórios. Então, excesso, por exemplo, de carnes ultraprocessadas, salsicha, embutidos de forma geral. Carne vermelha em excesso também pode aumentar a inflamação, até por conta da gordura. E tudo que é ultraprocessado. Então, os industrializados, principalmente, por conta mesmo de todos os aditivos. Sódio. Exatamente. Muito açúcar. Saturado. Refinados em excesso, a falta da fibra também prejudica a questão até da melhora da resistência à insulina, o que gera mais inflamação. E alimentação o mais natural possível. Então, a gente falou... Comida de verdade. Comida de verdade. A dieta mediterrânea, que é uma dieta baseada em alimentos naturais, tudo que é mais plantado em si, ela traz muitos benefícios. Então, além dela te alimentar
ela também tem as funções no seu organismo. Então, além de ser um alimento, ele tem uma função no seu sistema. Antioxidante, anti-inflamatório, antifúngico, por exemplo, que está associado a essa questão da inflamação. Então, é evitar o pró-inflamatório e utilizar o anti-inflamatório, que são esses alimentos naturais. É a questão de descascar mais do que desembalar, né? Exatamente. Mas isso, assim, a gente, nesse dia a dia da vida, nessa correria, é muito difícil, né? Eu imagino que uma coisa é a gente se programar para, sei lá, acordar, fazer um ovinho e tudo mais. Porém, isso na correria do dia a dia fica difícil, não é? Às vezes você recebe uma ligação, tem uma reunião que foi marcada e aí desmarcou e vai para o outro lado, vai para o canto. Como aderir a uma dieta como essa, com alimentos de verdade, nessa condição urbana? É a questão da organização. Isso é um ótimo ponto. Às vezes a pessoa ela leva muito... mas dá muito trabalho fazer o ovo de manhã. Eu falo assim, se você parar para analisar o tempo que você leva para fazer o ovo e para preparar um misto quente, é o mesmo praticamente. Só que gera aquela questão da preguiça às vezes. Então, deixar parcialmente pronto vai auxiliar muito o seu tempo no dia a dia. Ou até mesmo preparar e congelar alimentos facilitem. É melhor você congelar, por exemplo, uma marmitinha específica para o seu dia a dia do que você pedir de restaurante o tempo todo, onde a gente sabe que tem muito sódio, que acaba tendo muita gordura e você não sabe o preparo também. Exato, era esse o ponto também que eu ia chegar, né? A gente nunca sabe como que ele foi feito, com qual óleo que aquele determinado alimento foi colocado na panela. Tem várias questões. A gente tem uma perguntinha de um telespectador nosso. Por favor, diretor, coloca pra gente a pergunta na tela, aqui para as nossas especialistas. Sônia, aqui de São Paulo. Boa tarde, Dani Doutoras. Excelente tarde para você também, Sônia. Te agradeço desde já pela sua contribuição. Quais são os melhores suplementos para combater a inflamação? Doutora Priscila, queria até pedir para você, ela trouxe aqui para a gente, por favor, diretor, depois você pega para a gente essa imagem, ela trouxe vários produtinhos, eu queria que você aproveitasse então essa pergunta da Sônia para explicar para a gente esses produtos que você trouxe para compartilhar aqui com a gente. O top 1, né, dos suplementos acaba sendo o ômega 3. O ômega 3 é o óleo extraído do peixe, principalmente o salmão, sardinha, que hoje em dia dificilmente o ser humano consegue atingir uma quantidade ideal através da alimentação, até porque é muito difícil, né, as pessoas consumirem peixes diariamente. Então, ele é um suplemento anti-inflamatório. Além de ser anti-inflamatório, ele auxilia na proteção cardiovascular e principalmente saúde cerebral. Então, ele é um suplemento que eu indico para todos os meus pacientes, que eu falo que ele é associado à longevidade. Olha, bacana. A Sônia já vai anotando. Que mais? Eu trouxe também o própolis. Própolis, além de ser anti-inflamatório, ele também é antioxidante e antifúngico. Então, para a microbiota, que está ligado também com o sistema, né, anti-inflamatório, ele é excelente, principalmente em jejum. Eu trouxe também a coenzima Q10, que é um suplemento geralmente prescrito por alguns médicos, né, nós nutricionistas também. Ele gera mais energia, ele também atua, né, no combate à inflamação. Não tem tantos estudos hoje assim, a gente não pode falar que ele é 100% comprovado, mas tem sim seus benefícios para a inflamação e também para o sistema cognitivo. Tá. Outro suplemento que eu trouxe, que não está associado diretamente à inflamação, mas que auxilia muito para pacientes inflamados também, é a creatina. Por quê? Há muita perda de massa muscular. Hoje em dia, o ser humano pratica pouca atividade física relacionada à resistência muscular, que é o que previne lá na frente a sarcopenia, que é a ausência de músculo. E muitos idosos hoje estão acometidos dessa doença. Então, é um suplemento de prevenção, para você poder lá na frente ter qualidade de vida, levantar sozinha de uma cadeira, ir ao banheiro sozinha e ter autonomia. Então, ele é essencial, entre aspas, desde que você não tenha nenhum problema renal crônico ou algo, né, pré-existente. E aí, fora isso, a gente tem 2 ingredientes que devem sim ser incorporados, se já não foram, à dieta dia a dia mesmo. Eu trouxe a cúrcuma, que é o açafrão. Tá. Ele é poderosíssimo anti-inflamatório, então ele pode ser introduzido na sua alimentação diária, pode ser em carnes, legumes, no próprio arroz, além de dar um sabor e você reduzir o consumo do sódio. E eu trouxe também o gengibre. Aqui eu trouxe ele em pó, mas você pode usar ele em pedaço, ralado, em chás, na preparação das carnes, que também é um poderoso anti-inflamatório.
Maravilha. E, doutora Soledad, queria te perguntar, algum desses produtos que a gente está vendo aqui, que a gente falou um pouquinho por cima, não são recomendados e para quais tipos de pessoas? Ela falou, né, sobre pessoas com problemas renais, enfim, o que a gente tem que ficar atento na hora de escolher suplementar? Do ponto de vista da endocrinologia, a suplementação desses elementos se faz necessária quando há carência, né, desses alimentos. Como você falou, muitas vezes as pessoas não têm uma dieta balanceada, elas comem mal e muitas vezes é necessário usar a suplementação. Para a maioria das pessoas que consome frutas, verduras, fibra, vegetais, né, carne magra, normalmente não são necessários. Por outro lado, não tem contraindicação, né? Mesmo a creatina, né, a não ser que haja uma doença renal muito severa, a creatina é extremamente útil, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo. A sarcopenia do idoso é alguma coisa porque todos nós vamos passar, então todos estamos perdendo massa muscular à medida que envelhecemos. Então, a creatina eu acho que é bem apropriado, desde que também se faça atividade física, né? Usar creatina e não fazer atividade resistida, né? Que é basicamente musculação, acaba levando a menos utilidade, menos benefício, né? Mas não há nenhuma contraindicação para nenhum deles. Eu acho que eles são todos muito úteis. Eu uso muito gengibre em pó no molho de tomate. Fica perfeito. Olha, além de tudo, ainda dá um saborzinho diferente, Nossa, além de fazer bem para o corpo. E olha só, Priscila, para descobrir o alimento mais saudável do mundo, pesquisadores de uma universidade em Nova Jersey, nos Estados Unidos, analisaram frutas e vegetais. De 41 alimentos, o agrião foi considerado o mais nutritivo. Depois dele veio couve chinesa, acelga, beterraba e espinafre. Gostaria que você falasse para a gente sobre os benefícios de inserir o agrião na dieta. O que ele pode ajudar ali no nosso corpo, olhando para essa dieta anti-inflamatória? Ele é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante. Então, até hoje em dia, nós utilizamos muito em sucos verdes, né? Não suco detox, mas suco verde. Pela praticidade, algumas pessoas têm dificuldade na ingestão por ser um pouco mais amargo. Então, batendo com limão, o próprio gengibre, você acaba tendo um aporte de nutrientes e de fibras muito importante, que pode ser através ou da alimentação em si ou até do suco. E existe alguma quantidade que, se considerada em excesso, pode fazer mal, inclusive do agrião, de produto que é tão natural, considerado o mais saudável do mundo? Todo excesso pode causar algo, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu acredito que se você consome um alimento em excesso, você pode estar deixando de comer outro que seria muito importante para a sua alimentação. Então, o mais importante é o equilíbrio. Naquela ideia de que cada caso é um caso, existem alimentos que são considerados inflamatórios para mim, que não necessariamente sejam para a Soledad? O glúten em si, né, que é uma polêmica hoje, ele vai fazer mais mal para um paciente que é sensível ao glúten ou que é um celíaco, no caso, do que para outros. Tem pessoas que falam, eu não sinto nenhum sintoma consumindo glúten, então para mim está tranquilo. Então, não existe uma verdade absoluta. Né? O ideal é o que eu falei no começo, ter uma dieta balanceada, priorizar alimentos mais naturais e de vez em quando está tudo bem comer um pãozinho francês, desde que você não leve isso à risca de consumo excessivo todos os dias. Nessa questão de glúten, lactose, eu acho que a gente tem vivido aí dias e dias, não é? Muitas pessoas... Hã? Dias de terror, né? Dias de terror. Demonizaram o glúten. Esses alimentos têm sido constantemente demonizados. E eu queria ouvir o seu lado como endocrinologista. Qual que é a posição da sua especialidade com relação a isso? Existem pessoas que realmente não podem comer porque têm questões ou todo mundo deveria frear um pouco e reduzir um pouco o consumo dos alimentos que são ricos em lactose, ricos em glúten? Sim, claro, tem pessoas que são intolerantes à lactose e isso acontece a qualquer momento da vida. Tem crianças, idosos que têm intolerância à lactose que nunca tiveram antes e passam a ter. E essas pessoas, elas vão se sentir mal, elas vão ficar distendidas, com mais gases, podem ter diarreia. Essas pessoas têm que evitar a lactose ou consumir alimentos sem lactose ou tomar a enzima, a lactase, né, para conseguir fazer uma digestão mais tranquila.
Em relação ao glúten, tem um grupo de pacientes que é muito pequeno, que são os pacientes que têm intolerância ao glúten, que são os que têm doença celíaca. Esses pacientes não podem consumir glúten. O resto de nós, que não tem doença celíaca, pode consumir glúten. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de sensibilidade também, ficar um pouco mais estendidos e se sentirem melhor quando não consomem o glúten, mas essas pessoas elas não têm intolerância, um dia ou outro que comam glúten provavelmente não vai trazer nenhum prejuízo à saúde. Então, assim, de forma geral, ninguém deveria ser proibido de consumir glúten e lactose desde que não tenha nenhuma dessas patologias, nenhuma dessas doenças. Até porque a restrição traz prejuízos. Por exemplo, uma mulher na menopausa... Eu ia te perguntar sobre a restrição. Exatamente. Uma mulher na menopausa que deixe de consumir lactose, ela já é mais propensa a ter, por exemplo, perda de massa óssea, né? A gente vai tendo mais osteoporose com a idade. E a falta do cálcio alimentar, e a principal fonte de cálcio alimentar é o leite, né? Existem, claro, várias outras, mas a principal, a que tem maior volume de cálcio, é o leite. Se você restringe o leite da pessoa porque sim, ela vai ter maior risco de osteoporose, que é uma doença que também prejudica a qualidade de vida e piora a expectativa de vida. Então, a restrição excessiva em quem não tem a doença, ela é pior. Ela é mais prejudicial à saúde do que o consumo eventual desses alimentos. Por isso que é importante, então, fazer exame e só restringir esse tipo de alimento se for detectado via exame, correto? Sim. Às vezes, por exemplo, a intolerância à lactose, existem exames que ajudam a confirmar essa intolerância, mas muitas vezes o paciente já chega contando no consultório no dia a dia. Né, exatamente, né? Eu tomo leite e eu passo mal. Então, né, eu posso confirmar isso com o exame de sangue, mas eu posso fazer, às vezes, um teste terapêutico. Eu posso sugerir usar a lactase, essa pessoa vai se sentir melhor, está resolvido. Entendi. Muito obrigada por esse esclarecimento. E, gente, não tem como falar sobre dieta, sobre um corpo mais saudável e não falar sobre atividade física, sobre se movimentar. Então, eu gostaria de convidar o Lucas Vinícius para conversar aqui com a gente. O Lucas Vinícius, ele é educador físico. Excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo, Lucas. Excelente tarde, muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer conversar com todos vocês e expor um pouco mais sobre os vertentes que norteiam aí, assim como as lutas que as pessoas têm sobre a prática de exercício físico, atividade regulada. Mas vamos lá. Como a inflamação do corpo afeta o desempenho físico e também a recuperação muscular? Como se dá essa relação? Perfeito. Isso é uma atenção que poucas pessoas dão, tanto sobre a inflamação, que é proporcionada e pode ser intensificada pelos hábitos alimentares. Dentre os benefícios e os malefícios são inúmeros. As pessoas que têm essa ocorrência de inflamação, elas tendem a ter menor desempenho físico, tanto aeróbico quanto muscular. As pessoas elas tendem a ter um desenvolvimento menor nestes exercícios, tanto pela desproporção alimentar, quanto na capacidade de armazenar e utilizar energia que deveria ser proveniente dessa alimentação, da capacidade da musculatura em reter esta energia e utilizar da melhor forma. Então, este é um dos grandes malefícios das pessoas inflamadas ao realizar a prática de exercício físico. Sempre haverá aquela fadiga maior do que ela deveria ser, e isso causa frustração ao realizar o exercício físico. Eu imagino que seja difícil, inclusive, identificar ou explicar para o seu aluno. Por isso, eu queria te perguntar, dos seus alunos, dos seus clientes, você consegue trazer para a gente uma proporção de quantos não conseguem resultados porque estão, sim, com o corpo inflamado? É muito mais difícil estes alunos, os clientes, terem resultados expressivos quando estão inflamados, porque neste processo, primeiro, terá que haver uma desinflamação desse indivíduo. Ele vai ter que passar por um processo onde ele vai ter que chegar a um ponto onde ali é possível intensificar o programa de treinamento, onde ali ele terá resultados mais expressivos. E neste processo
em identificar e resolver este problema, há inúmeros fatores que são assintomáticos. Então, por exemplo, algo que é proporcionado por doenças inflamatórias, como hipertensão arterial, nem sempre é sintomática. Então, a questão de ser assintomático faz com que o indivíduo ele procure um médico com menor frequência, que ele procure intervenções tanto de profissionais de educação física quanto nutricionistas com uma frequência, com um volume menor. E isso faz com que a doença ela vá trabalhando ali de forma gradativa, e este trabalho de forma gradativa, quando vai resolver, é um problema muito maior do que poderia ser feito quando a pessoa, esse indivíduo, cliente, ele tem um acesso, uma prática regular ao seu médico, ao profissional de educação física, ao nutricionista, entre outros profissionais da área da saúde que vão cuidar da saúde dele. É todo um trabalho que precisa ser feito com vários especialistas para se chegar num corpo bacana, num corpo saudável. Lucas, uma última pergunta. O que é mais difícil com relação aos seus clientes, aos seus alunos? Mudar a alimentação deles, dizer a eles o quanto é importante mudar essa alimentação, fazer opções mais saudáveis ou introduzir uma rotina de exercícios? E aí eu digo aqui com relação à constância. As dificuldades elas são inúmeras para todos os clientes, mas eu diria que ambos os fatores são difíceis, mas, sobretudo, aquilo que é presente como maior dificuldade entre os alunos, entre os clientes, é fazer com que eles entendam que o processo ele precisa ser longo, o processo ele precisa ser crônico. Então, colocar na cabeça do aluno que nós vamos proporcioná-lo um projeto de saúde, um projeto de vida que vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua expectativa e a sua perspectiva de vida, isso nós vamos adquirir ao decorrer de meses e anos. Isso é um pouco mais difícil de implementar, de fazer com que ele aceite o processo e de que aquilo ali não será agudo, que a ideia não é melhorar o corpo dele ou a alimentação dele para que ele vá para a praia no carnaval, e sim para que ele vá em todos os carnavais, daqui todos os anos, e que isso seja uma mudança de hábito. Sempre que falamos sobre mudança de hábito, que isso será, abre aspas, permanente, só que essa permanência será algo extremamente benéfica, é sempre complicado fazer com que eles tenham uma aderência maior. Porque quando eles procuram tanto o exercício quanto uma mudança de alimentação, ele já está um pouco predisposto a alterar aquilo. Mas como isso será feito, aí é um processo um pouco mais longo, é um processo que requer uma equipe multidisciplinar e, claro, sempre uma equipe qualificada para poder realizar isso. Eu gostei do termo que você usou, Lucas, processo de saúde, ou seja, o que vale não é o objetivo final necessariamente que você queira alcançar e etc, e sim o processo que você vai viver até você chegar lá, porque isso sim é transformador, né? Exatamente, é o aluno entender, o cliente entender que o processo final ele vai acabar sendo uma consequência dos atos dele, vai ser uma consequência de todas as alterações que ele teve, não só na rotina, mas na sua alimentação, e que tudo isso impactará não só no objetivo, que eventualmente seria só uma redução de circunferência abdominal, uma autoestima, mas impactará em todas as áreas, como trabalho, relacionamento, como oportunidades em que ele vai ter uma autoestima melhor, ele vai conseguir desempenhar todas as suas funções, seja cuidar do seu filho, seja estudar mais ou trabalhar mais. Então, fazer com que ele visualize isso, porque quando a gente fala ele vai entender, mas fazer com que ele consiga visualizar de forma palpável, isso é um processo que demanda tempo. Certeza. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação com a gente. Batemos um papo rapidíssimo aqui com o educador físico Lucas Vinícius. Você que nos assiste, vou aproveitar para deixar o @ dele, você que gostou desse nosso bate-papo aqui. Não deixe de segui-lo, não deixe de entrar em contato com ele. É @estudio.fly, certo? Com Y. E o WhatsApp dele também. Operadora 11 99290 6737. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Lucas. Eu que agradeço. Até mais. E, doutora, eu queria te perguntar, Priscila, essa é uma dieta, a dieta anti-inflamatória, que ela pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, seja uma criança, seja uma pessoa idosa, uma pessoa gestante? Sim. Não tem contraindicação?
por ser uma dieta saudável, ela deveria ser feita por todos, na verdade. As pessoas esperam acontecer, geralmente o pior, para começar a cuidar, mas você tendo uma alimentação anti-inflamatória ou saudável desde criança, com certeza você terá mais longevidade. E olha só, quando a gente pensa em problemas endócrinos, logo vem na nossa mente, né, diabetes, como a gente falou, distúrbios da tireoide. Quanto uma dieta anti-inflamatória pode ajudar pacientes, por exemplo, com problemas na tireoide ou com problemas cardiovasculares? Em alguns casos, é possível a gente evitar o uso de medicamento só com alimentação? Ou não necessariamente? Claro, né, depende da situação do paciente, mas é possível? Para doenças crônicas, a alimentação é um pilar fundamental. As pessoas precisam criar hábitos, às vezes, muito diferentes daqueles que eles vinham mantendo e que vai fazê-las se sentir muito melhor. Para diabetes, por exemplo, para hipertensão, para doenças cardiovasculares, a perda de peso, né, quando essas doenças estão associadas ao excesso de peso, já desinflama o paciente. E, às vezes, pequenas perdas, 5% do peso perdido, já muitas vezes são suficientes para melhorar a hipertensão, para melhorar a hiperglicemia. Como ele falou, como o educador físico falou, essas mudanças alimentares, elas precisam ser permanentes, porque não adianta mudar, né, essa semana eu não vou comer, né, não vou comer pão francês, a próxima semana eu não vou tomar refrigerante e daqui a um mês eu voltei a comer tudo igual e eu voltei... dobra às vezes, E às vezes, né, porque a pessoa, né, à medida que emagrece, vai aumentando o apetite, cada quilo emagrecido aumenta o apetite mais ou menos em 100 calorias. E as pessoas, quando começam a emagrecer, elas começam a ter mais fome e é muito difícil brigar contra isso. Então, criar hábitos saudáveis que possam ser mantidos para o resto da vida é fundamental, né? E uma boa orientação nutricional é necessária, porque senão as pessoas fazem, muitas vezes, seguindo orientações do TikTok, orientações que muitas vezes não são embasadas em evidências clínicas importantes. E aí as pessoas fazem dietas extremamente restritivas ou dietas da moda que muitas vezes mais prejudicam do que ajudam. Em relação à tireoide, não tem alguma alimentação que prejudique ou beneficie mais. Muito cuidado com o iodo, andou muito na moda a suplementação de iodo também, gotinhas de Lugol na alimentação, e isso em excesso para quem já tem uma doença tireoidiana anterior pode ser prejudicial à saúde, mas a alimentação saudável normalmente não prejudica ou beneficia, por exemplo, quem tem doença na tireoide. Hipertensão, colesterol, triglicérides, sim, a dieta é fundamental, muitas vezes não é suficiente, é necessário usar medicamentos, mas sem alimentação os remédios também não fazem muita coisa, né? Entendi. Sem uma alimentação saudável. Que bacana, que interessante. Temos mais uma pergunta do nosso público. Por favor, diretor, pergunta na tela. Abigail de São Paulo, capital. Boa tarde, doutoras. É verdade que o idoso tem o corpo inflamado? Se sim, há exames específicos para constatar? Se o idoso é um idoso obeso, ele possivelmente tem um corpo inflamado. Tem a questão das doenças articulares crônicas, que também vêm com o envelhecimento. As articulações vão, às vezes, ficando mais gastas, né, e doloridas, mas não existem exames específicos para avaliar inflamação crônica, por exemplo, da obesidade. Existem alguns exames que eles indicam inflamação, mas eles são inespecíficos. Então, por exemplo, a PCR, a proteína C reativa, é um marcador de inflamação. A alteração da proteína C reativa está associada a maior risco cardiovascular num contexto em que a pessoa tenha doenças que justifiquem isso. Então, por exemplo, proteína C reativa elevada em alguém que está com uma inflamação no dente. Né? Provavelmente não tem um significado clínico tão importante assim do ponto de vista de risco cardíaco, mas uma inflamação subaguda, né? Pessoa hipertensa, de novo, um tabagista que tem uma proteína C reativa elevada, com o colesterol um pouco alterado, com a glicemia já querendo começar a subir, isso sim tem um significado importante. Então, no idoso que tenha alguma
comorbidade, alguma outra patologia, você pode, por exemplo, dosar a proteína C reativa, que ela será um indicador de maior risco cardíaco, mas ele não é definitivo. Você tem que ver sempre o contexto. Muito obrigada pela resposta, Abigail. Espero que a doutora Soledad tenha respondido a sua pergunta, tirado a sua dúvida. Te convido a você que me assiste também a mandar sua pergunta, mandar sua consideração aqui pra gente no 0 Operadora 11 3337 5886. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta a conversar mais sobre dietas anti-inflamatórias. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre os benefícios para o nosso corpo. Não perca, te espero. Consulta ao Doutor está de volta. Sejam muito bem-vindos novamente. Para você que chegou agora, o nosso bate-papo de hoje é sobre dietas anti-inflamatórias. Pois é, estamos falando sobre a saúde do meu, do seu, do nosso corpo, ok? Antes de mais nada, gostaria de te lembrar que hoje, gente, é aquele dia especial que a gente conta com a participação do advogado Leonardo Girundi, que ele tira as nossas dúvidas sobre o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui na sua companhia para tratar do seu direito. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande pra gente. Nos mande a sua dúvida que eu vou te responder aqui. Você já deve ter anotado o nosso WhatsApp. Se não, aproveite agora. 11 3337 5886 3337 5886. Ou pode também mandar a sua dúvida e pergunta pelo nosso e-mail no seodireito@hittv.com.br. E também aproveite para me seguir no meu Instagram e mandar lá sua dúvida e sua pergunta também no @Leonardo Girundi. Olha aqui, ó. Essa pergunta não fala de onde é, mas fala que é o Mauro Gonçalves. Se você é como o Mauro, tem alguma dúvida aí, mande sua dúvida. Ele aqui se identificou, mas você poderia não se identificar. Às vezes o assunto é muito pessoal, muito constrangedor e você não quer falar o seu nome. Então você pode colocar o seu nome e falar assim, olha, por favor, não cite o meu nome, que eu vou respeitar a sua vontade, ok? Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Fui fazer um Pix e errei a pessoa. E ela alega que não recebeu. Pois conheço a pessoa que mandei. O que posso fazer? Consiga esse valor de volta? Obrigado. Consegue esse valor de volta. É óbvio que consegue esse valor de volta. Mesmo que você não conhecesse a pessoa, você poderia ingressar judicialmente. Primeira coisa é fazer o que você fez. Fazer contato direto e pedir, olha, eu fiz errado, você pode me devolver? A pessoa fala, não entrou aqui na minha conta. Você fala assim, olha, eu tenho um comprovante. Você pode tirar ali no seu extrato, vai ter o comprovante que o dinheiro saiu e foi para uma outra conta bancária. Então, você tem o comprovante. Aí você mostra para a pessoa. E a pessoa fala, não recebi, não. Então, se a pessoa se nega a devolver aquele valor, você pode ingressar judicialmente pedindo não só que ela devolva, mas que ela pague, inclusive, uma indenização por esse trabalho que você está tendo. É uma indenização por danos morais, porque às vezes, por exemplo, você pegou aquele valor, você transferiu para pagar o seu aluguel. E agora você não tem o dinheiro para pagar o aluguel mais. Então, além de não ter depositado errado, você criou um problema com uma outra pessoa. Então, você pode pedir os juros, a multa que você está pagando ali e, inclusive, uma indenização por danos morais. Avise a pessoa antes de fazer isso. A justiça é sempre o último caminho. O contato é possível resolver os nossos problemas com uma boa conversa, ok? Mas você pode fazer isso. Lembrando, gente, as pessoas falam, achado não é roubado. Aquilo na nossa lei fala que é. Então, se você achou alguma coisa, tem alguém que é dono daquilo. Então, se você achou alguma coisa, independente do lugar, devolva. Procure saber de quem é. E se você recebeu um valor na sua conta que não é seu, não é devido, devolva. O melhor caminho é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Escolha muito bem as sementes que você tem colocado por aí, tá bom? Um grande abraço e até breve. Sempre um privilégio. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Seu direito, com o advogado Leonardo Girundi.
Pois é, o advogado Leonardo Girundi trazendo verdades aqui pra gente. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação. Lembrando, gente, que semana que vem esse quadro acontece toda segunda-feira, portanto, não deixe de participar, de mandar a sua mensagem para ele responder as suas dúvidas. E dando continuidade, então, aqui no nosso bate-papo, para você que chegou agora, estamos conversando, batendo um papo sobre dietas anti-inflamatórias. Temos aqui Priscila De Angelo, que é a nossa nutricionista dessa tarde. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E estamos também conversando com Soledad Goit, a endocrinologista. Se eu tiver pronunciado o seu nome incorretamente, você pode me arrumar. Foi perfeito. E vamos lá, então vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Queria agora saber uma coisa com relação à dieta anti-inflamatória. Fala pra gente sobre os benefícios e em quanto tempo eu consigo perceber o meu corpo mais desinflamado. Não existe não existe um tempo determinado, isso depende de pessoa para pessoa. Tá. No meu consultório, quando eu acabo entrando num protocolo de desinflamação, onde o paciente apresenta muitos sintomas, muitas queixas, que ele segue à risca, nos primeiros 15 dias da melhora alimentar, ele já sente diferença. Já vou colocar aqui, 15 dias, brincadeira. Mas à risca. Praticando atividade física, bebendo bastante água, que é muito importante, e mudando os hábitos alimentares. Então, principalmente em relação a sintomas gastrointestinais, em relação ao hábito de ir ao banheiro ou até mesmo de sentir o estômago muito alto, que algumas pacientes acabam relatando, elas sentem que desincha, né? Por conta mesmo da melhora alimentar. E, por exemplo, com relação à saúde mental, existe alguma relação entre uma dieta anti-inflamatória interferindo, inclusive, na saúde mental do indivíduo? Sim, pelo fato de reduzir o consumo principalmente do açúcar, que ele acaba piorando os sintomas, principalmente da ansiedade, ele está muito ligado à inflamação em si, até mesmo com a depressão. Então, quando você tem uma alimentação mais saudável, ele te ajuda na parte cognitiva, você tem mais concentração, você melhora as suas atividades no dia a dia. Perfeito. Temos pergunta do público, portanto, vamos então respondê-las. Pergunta na tela. Sureia, de São Luís, Maranhão. Boa tarde, doutoras. A creatina, olha só que interessante essa pergunta. A creatina pode causar cálculo nos rins? Não tem estudo ainda que comprove que ela está causando. Geralmente vem de hábitos ruins da alimentação, falta de água principalmente, e aí talvez se a pessoa associada a mais suplementos pode haver, mas não é ela que causa especificamente. Soledad, eu já vi, ela começou a responder e você já fez assim, ó. Então, por favor. Cálculos renais têm muito a ver com hábitos alimentares ruins, com sedentarismo, algumas doenças que causam excesso de cálcio, por exemplo, do sangue. Mas não, a creatina não. Pode tomar se a pessoa não tem nenhuma patologia séria que precise ser tratada. O uso de creatina como suplemento à atividade física, perfeito, né? E uma pessoa que tem problemas e tudo mais, ela pode consumir sem preocupação? Normalmente, sim. Eu acho que a única restrição mais importante para a creatina é realmente lesão renal séria. Paciente nefropata que possivelmente não vai usar, né? Já não terá essa prescrição, nem do médico, nem da nutricionista. Entendi. Temos mais pergunta dos nossos telespectadores, portanto, diretor, pergunta na tela. Tamires, de São Paulo, capital. Boa tarde, Dani, doutoras. O uso prolongado da cúrcuma pode trazer infertilidade? Qual que é a relação? Não saberia dizer, eu acho que não. Do que eu vi até hoje em estudos, não vi relação. Perfeito. Essa telespectadora leu alguma coisa a respeito de infertilidade associada à cúrcuma? Tamires, fica aí a pergunta de volta para você. Caso você tenha lido em algum lugar, por favor, nos oriente aqui, porque teoricamente, né, na medicina tradicional e tudo mais, não temos nenhuma informação da relação da cúrcuma com a infertilidade, tudo bem? Então, se você faz uso ou deseja fazer uso, pode fazer aí sem qualquer preocupação, tá bom? Temos mais pergunta de algum telespectador aqui pra gente? Dejair, Rio de Janeiro,
capital. Boa tarde a todos. Fiz uma cirurgia e tirei toda a glândula da tireoide. Existem alguns alimentos como couve, brócolis ou repolho que interfere? Obrigado. Existe alguma orientação para ele, já que ele precisou retirar toda a glândula? Não. Existe, às vezes, uma certa confusão sobre o uso de alimentos que contenham iodo quando se tira a tireoide, porque o iodo é a matéria-prima para a formação do hormônio tireoidiano, né? O tetraiodotironina, triiodotironina, elas são feitas a partir do iodo. Mas se você não tem mais a tireoide, você passou provavelmente a usar o hormônio tireoidiano que você compra na farmácia, né? E tá ali a sua suplementação de hormônio tireoidiano. Você não precisa mais do iodo para formar o hormônio, porque você já está tomando o hormônio. Então, não tem nada na dieta que precise ser feito quando você fez a tireoidectomia total. Alimentação saudável só. Que interessante. E olha só, gente, há quem diga que educação nutricional deveria ser aí uma disciplina oferecida nas escolas. Afinal, ler e interpretar os rótulos dos alimentos é uma coisa que é muito importante e pouquíssima gente faz. E é isso que a gente se propõe a aprender nessa tarde, não é? Eu e os telespectadores me coloco aí junto com vocês, porque eu confesso, gente, que eu tenho preguiça. E também, às vezes, a gente não sabe como identificar ou aonde a gente tem que olhar. Enfim, gostaria agora de receber uma aula com vocês sobre como ler os rótulos dos alimentos, porque existem produtos, inclusive industrializados, que eles não são ruins, né? Porque muitas pessoas costumam dizer, fique longe dos produtos industrializados se você busca uma dieta mais saudável e tudo mais. Então, nos ensine, por favor, como ler e interpretar os rótulos dos alimentos. O principal é ler a lista de ingredientes. Eu Tá? falo que Começamos na lista de ingredientes. quanto mais longa, mais aditivos ela vai ter. Então, Tá. você já sabe que não é tão saudável assim. E sempre entender que o primeiro alimento que aparece na lista é o que mais contém dele nesse alimento. Então, por exemplo, se aparece açúcar, ou o próprio sal, ou até mesmo óleo, já não é um alimento tão saudável. Então, é em ordem decrescente. Então, sempre olhar em relação da lista de ingredientes, se é um alimento trans, né, que acaba sendo uma gordura muito ruim, excesso de sódio, e hoje em dia, algo muito legal que a indústria agora está sendo obrigada a fazer é colocar a lupa nos alimentos. Então, você já sabe de cara... Já de cara, não precisa nem olhar o verso. Se é rico em açúcar, sódio ou até mesmo no colesterol. E é muito bacana, né? Porque essa nova lei, essa mudança que foi inclusive exigida, realmente muda a nossa relação com o alimento. Tiveram vários produtos que eu consumia direto, não olhando no rótulo, não olhando atrás, e que agora só de olhar ele de frente eu já mantenho distância. Falo, olha, ele é rico em sódio, ele é rico em açúcar adicionado e tudo mais, então já causa aí um certo estranhamento logo de cara. E aí também te pergunto, tem muitos vídeos nas redes sociais que fazem os comparativos de, por exemplo, Danone, enfim, queijos e tudo mais, dizendo esse aqui é bom, esse não é bom. E aí a gente leva em consideração os aditivos, é isso? Quanto menos, melhor? Geralmente a Eu comparação posso usar essa vem máxima. daí. Aditivos e principalmente açúcar. Então, por exemplo, os iogurtes, tem alguns que ele vem 100% natural, que são 2 ingredientes, e os outros, aí eles acrescentam mais frutose, a própria sacarina, então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. E alguns alimentos, eles não vêm descritos como açúcar, ele vem como carboidrato, então eles mascaram. Por isso que tem que ler a lista, para você entender o que está ali dentro. Então vale perder ali uns 5 minutinhos para a gente não... para a gente não comprar alguma coisa achando que a gente está comprando um produto super saudável, quando na realidade não é. Inclusive agora teve uma outra mudança que mostra se o produto ele é de fato um produto integral, certo? Ou não, e o quanto que ele tem, né, de ingredientes integrais de fato. E aí a gente até se assusta que a gente consumiu o produto, de repente olha 30%, 35%. A maioria dos pães, antigamente, vinham como integrais. E aí você olhava na própria lista, o primeiro ingrediente que aparecia era a farinha de trigo. Então, ele não é 100% integral. É onde começou a melhorar, agora tendo esse percentual no rótulo.
E por falar em pães, recentemente a gente teve a notícia de que se o indivíduo consumir aí 2 fatias de pão de forma de algumas marcas que acabaram sendo divulgadas no mercado, ele pode acabar numa situação tanto quanto indelicada se ele for parado numa blitz e tudo mais, porque ao ingerir 2 fatias, o bafômetro avisa, né? E aí, foi assim, a análise foi feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, que é a Protese, após consumidores, olha só que interessante, né? Afirmarem sentir o gosto alcoólico nesses produtos. E essa mesma descoberta se estende para outros produtos que eu confesso para vocês que eu não imaginava, como banana madura, vinagre, suco de maçã, suco de uva, suco de laranja, kéfir e kombucha. Aí eu queria que você, doutora, explicasse para a gente qual que é o processo que acontece e relacionasse esses produtos com uma dieta anti-inflamatória ou não. A kombucha, por exemplo, apesar de conter um percentual, né, do álcool, ela ajuda muito, principalmente na nossa microbiota. Então, tem que entender que tipo de alimento que está sendo acrescentado e para qual fim. Né? Por isso que é importante justamente a leitura da lista de ingredientes e do rótulo para você entender o quanto você tem do álcool nesse produto e se ele vai ser benéfico ou não. Porque de cara a gente já associa álcool à inflamação. Sim. E não necessariamente, no caso desses produtos. Não, porque às vezes ele participa de um processo de fermentação, por exemplo, do próprio alimento. A banana provavelmente passou por um processo de deterioração, não ser deteriorado, mas Amadureceu muito, isso, Tá. E aí acabou fermentando e gerando álcool. Entendi. Temos mais perguntas do nosso público. Hoje o nosso público está bastante participativo. Agradeço demais. Olha, Gabriel Oliveira está sempre com a gente, ligadinho aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Ele é de São Paulo. Boa tarde, Dani Parisi e doutoras. Uma excelente tarde para você também. Quais tipos de alimentos que podem provocar a inflamação crônica no organismo e o surgimento de doenças como artrite, diabetes, Alzheimer, obesidade e até mesmo o câncer? A gente consegue, doutora Soledad, pontuar algum alimento que, se consumido em excesso ou em larga escala, pode levar? Eu acho que assim, é o conjunto de coisas, é a alimentação desbalanceada, alimentos ultraprocessados, muita gordura saturada, muito açúcar. Não que essas coisas consumidas pontualmente, em eventos especiais, tragam algum problema. Afinal, a gente precisa ser feliz também, né? Mas quando se consome isso excessivamente, você acaba levando normalmente a um ganho de peso que, por sua vez, traz aumento do depósito de gordura, e aí, quando eu falo gordura, sempre será a gordura visceral, que é a que faz mais mal, é a gordura que está no fígado, que é a esteatose hepática, a gordura que tem em outras vísceras, por exemplo, no coração. E essa gordura em excesso é que leva a estas outras doenças, né? Então, um acúmulo de gordura visceral está associado a maior risco de doença cardíaca, de câncer. A gente fala sempre de obesidade associada, por exemplo, a diabetes ou a pressão alta, doenças do coração, mas se esquece de que a principal causa de câncer evitável, primeiro é o cigarro, depois é a obesidade. Então, quando você tem uma dieta inflamatória desse tipo, né, por excessos de alimentos que não são tão saudáveis, você acaba tendo esse quadro crônico, né, de inflamação crônica, que, como eu falei no início, ele é muitas vezes imperceptível, né, assim, não é uma inflamação clássica, né, e leva a essas outras doenças. Então, a dieta errada, o estilo de vida ruim, dormir mal, fumar, ter uma vida sedentária, tudo isso vai levar a esse quadro que, na verdade, quase sempre o começo do problema é o acúmulo de gordura visceral. E o começo do problema, muitas vezes, está na alimentação. Com certeza, com certeza. Existe, lógico, uma predisposição genética também. Tem gente que come muito mal, nunca vai ter excesso de peso, nunca vai ter qualquer doença mais séria. Mas, para a maioria das pessoas, o comer mal é o que leva ao início de todos esses processos que vão acabar levando a várias outras doenças na vida, né?
Vamos então, gente, para aquela hora que eu adoro, que é quando a gente vê o resultado da nossa enquete. Pois é, a enquete foi lançada no nosso Instagram, @consultaodoutor. Portanto, direção, coloca para a gente o resultado na nossa tela. A pergunta foi: maiores dificuldades para aderir a uma dieta? Então, vamos lá. Falta de tempo para planejar as refeições ficou ali em 11% e deu empate junto com restrição alimentar versus socialização. Mas quem ganhou em disparada foi falta de disciplina em meio aos resultados demorados, 78%. Essa enquete, vale lembrar, foi lançada no nosso Instagram, então diz respeito ao público que acompanha o Consulta ao Doutor, que está ali ligadinho com a gente. Então eu queria saber de vocês, o que essa enquete traz com relação ao nosso perfil de público? Acho que as pessoas precisam entender que, por exemplo, o engordar, o inflamar, não é do dia para a noite. Sim. São hábitos ruins que você vem tendo a longo prazo. E o processo do emagrecimento ou da desinflamação acontece da mesma forma. É a persistência. Então, é a constância numa alimentação saudável, numa prática de atividade física, no dormir bem, que vai te gerar um resultado, mas que leva um tempo. E aí, fazer um dia e 3 não vai te ajudar. Então, muitas pessoas se sabotam no processo. Sim. Acho que essa é a palavra, né? A sabotagem. Ou por querer restringir demais, ou por querer um resultado muito rápido e acaba desistindo. Então, é entender que o processo precisa ser leve e que você precisa aproveitar. E entender o porquê você está fazendo isso, que é a sua saúde. Que é a sua saúde. Deixando claro que a gente colocou essa pergunta de forma proposital. A gente fez um pouquinho de propósito, porque a gente não colocou ali com relação à dieta anti-inflamatória. Mas quando a gente se propõe a fazer uma dieta, a gente realmente está muito ligado à busca de resultado. Eu quero ficar magra, porque eu quero viajar, porque eu tenho uma festa, porque eu tenho a formatura da minha sobrinha, enfim, por N motivos, mas sempre ligado ao nosso físico. E a busca de hoje, o nosso bate-papo de hoje era com relação ao nosso corpo, à nossa saúde, né, o nosso bem-estar, a evitar doenças crônicas, enfim, mudança de estilo de vida de verdade. Então, nesse caso, não importa, não interfere o tempo que você vai demorar para chegar lá, e sim que você se proponha, não é, Soledad? Sim, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona. E as pessoas têm que entender que é para sempre, né? Todas as mudanças que você se propõe a fazer para ficar mais saudável, se forem temporárias, elas vão resultar em uma melhora temporária e em seguida você vai, né, possivelmente voltar ao estado anterior. Então, são mudanças que precisam ser permanentes, porque senão você não vai ficar saudável. E é o que você falou, Dani, você precisa buscar saúde. Tanto que hoje, por exemplo, então, não sei se vocês perceberam, a gente está falando de inflamação, dieta inflamatória. A inflamação quase sempre é causada por excesso de peso, né? O tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele produz substâncias inflamatórias que levam à resistência à insulina e que vão levar a ter diabetes, pressão alta e que causam, por exemplo, infertilidade. A moça perguntou, a nossa ouvinte perguntou sobre a cúrcuma e infertilidade. O que leva à infertilidade é o excesso de peso também, né? Então, a obesidade, hoje a gente sabe que está associada a quase 200 patologias. Então, tem muita coisa associada a engordar. E quando você se propõe a melhorar a saúde, muitas vezes basta perder 5%, 10% do peso e você vai ficar muito mais saudável. Pode não ser o peso ideal ou o peso que você idealizou, o peso que você tinha aos 20 anos, mas você vai estar muito mais saudável e muitas vezes sem necessidade de medicamentos, né? Então, entender é uma maratona e é uma maratona que você vai ter que correr para sempre, né? E é mudança de estilo de vida para valer de verdade a partir de hoje. Eu me comprometo, e você que me assiste, se você gostou aqui do nosso bate-papo, não esqueça de seguir essas doutoras que eu vou passar agora para vocês o contato. Soledad Goiti, endocrinologista, o @ dela é Soledad com D mudo, Goic, ok? E aí a gente passa também o WhatsApp do consultório dela, operadora 11 95428 0408. E te passo também o contato da Priscila De Angelo, a nutricionista que bateu esse papo aqui delicioso com a gente nessa tarde. O @ dela, nutri.prideangelo, _ no final. Operadora 11 949 36 0056. Gente, aproveito
para agradecer esse bate-papo, foi muito enriquecedor e eu estou falando aqui a verdade, viu? Estou, a partir de hoje, comprometida em melhorar a minha alimentação, em ter aí uma dieta anti-inflamatória. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Uma excelente tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã, às 4 horas. Até mais!